Ricardo Cruz falou sobre a regularização fundiária no bairro de Brasília Teimosa, repercutiu a reunião com o secretário de Mobilidade e Controle Urbano, João Braga. Próximo orador, ocupa a tribuna, vereador Hélio da Guabiraba, agradeceu a conclusão da obra da Avenida Otacílio de Azevedo, no Vasco da Gama, zona norte do Recife. Próximo orador, ocupa a tribuna, vereador André Regis, repercutiu uma caminhada feita com alguns alunos da Faculdade de Direito com o objetivo de acompanhar as obras iniciadas na Conde da Boa Vista. Próximo orador, ocupa a tribuna, vereador Ivan Moraes, falou que o restaurante da Universidade Federal de Pernambuco continua fechado. Próximo orador, vereador João da Costa, se solidarizou com a fala do vereador que antecedeu e criticou a nova política do salário mínimo que será adotado pelo governo federal. O seu presidente determinou ao segundo secretário que procedesse chamada regimental à oportunidade que foram registradas as presenças dos senhores vereadores. Havendo nome legal, o seu presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, o qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 1717 de 2019, de autoria do vereador Carlos Gueiro, foi aprovado. Em seguida, o seu presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 1715 de 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1735 de 2019, da autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1740 de 2019, da autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 1774 de 2019, também do mesmo vereador. Discussão única do requerimento de número 1726 de 2019, de autoria do vereador Jaime Asfora, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1749 de 2019, de autoria do vereador Romerinho Jatobá, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1784 de 2019, de autoria da vereadora Natália de Menudo, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1821 de 2019, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 1838 de 2019, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1853 de 2019, de autoria do vereador Wilton Brito, foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres 148 de 2019, 117 de 2019, das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 16, de autoria do vereador Samuel Salazar, foi aprovado. Em seguida, o seu presidente solicitou ao pré-secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias: discussão única do parecer 173 de 2019 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 217 de 2018, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador ocupa a tribuna, vereador Rodrigo Coutinho, fez um balanço de como foram as audiências públicas sobre a revisão do plano diretor até o presente momento. Foi aparteado pelos vereadores Ivan Moraes, que ressaltou o trabalho realizado pela comissão, pelo vereador Hélio Guabiraba, que também parabenizou o vereador Rodrigo Coutinho pelo seu trabalho à frente da comissão e convidou a todos os vereadores para participarem das reuniões. A próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Colles, repercutiu a publicação de um decreto que traz as definições gerais das diretrizes que vão ao encontro daqueles que militam na área de drogas no país. Agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro e aos ministros envolvidos no decreto. Louvou esta iniciativa, foi aparteada pelo vereador Jaime Asfora, que defendeu o projeto da vereadora Michele Colles, vetado pelo prefeito, acerca de 3% das vagas de serviço público municipal para as pessoas em recuperação ou recuperada, e falou da importância do voto aberto. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, 22 de abril de 2019, em uma reunião ordinária no local do costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada vai ser assinada por quem de direito. Senhor presidente, foi lida a ata. Feita a leitura da ata, coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente do dia. Leitura do expediente do dia. Ofício de número
833, da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer. Ofício número 001, 2019, um veto total ao PLO 97/2018, do Gabinete do Prefeito. Ofício 002, também do Gabinete do Prefeito, um veto parcial ao PLO 187/2017. Ofício 003, do Gabinete do Prefeito, veto total ao PLO 220/2117. O veto total também o ofício número 4 do Gabinete do Prefeito ao PLO 326/17. Ofício número 005 do Gabinete do Prefeito, um veto total ao PLO 132/2017. Veto total PLO 67/2018, ofício número 006 do Gabinete do Prefeito. Ofício 007 do Gabinete do Prefeito, veto total ao PLO 177/2018. Ofício 008 do Gabinete do Prefeito, veto total ao PLO 24/17. Ofício número 10, também do Gabinete do Prefeito, veto parcial ao PLO 193/2018. Ofício número 12, do Gabinete do Prefeito, veto parcial ao PLO 180/2017. E, por último, um ofício também do Gabinete do Prefeito, ofício número 018, se refere a um veto total ao PLO 183/2018. Está lido o expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente do dia, dou início nesse momento ao pequeno expediente e convido a primeira vereadora inscrita, a vereadora Aimee Carvalho. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde a todos, ao senhor presidente, aos vereadores, público presente, assim também como a imprensa aqui nesta tarde. Quero repercutir aqui nesta casa o terrível ataque contra os cristãos no Sri Lanka, neste domingo de Páscoa. O número de mortos nos atentados subiu para 290. Cerca de 500 pessoas ficaram feridas nos ataques que atingiram 3 igrejas e 4 hotéis. O governo decretou estado de emergência. Autoridades dizem que a maioria das explosões foram suicidas e temem que por trás dos ataques estejam militantes do Estado Islâmico que retornaram do Oriente Médio. Os cristãos do mundo inteiro foram atingidos por este cruel ataque violento nos mais diversos níveis. É lamentável que, durante as comemorações da Páscoa, igrejas cristãs sejam alvo de ações tão absurdas. As fotos dos locais atingidos que circulam na internet são aterradoras. O massacre repercutiu no mundo inteiro e traz à tona um fato que, apesar de ser muitas vezes ignorado, está cada vez mais claro. Há uma terrível marcha de perseguição aos cristãos em todo o mundo, nos mais diversos níveis e em muitas formas. De acordo com o estudo da Release Internacional, organização que monitora o nível da perseguição aos cristãos, a situação não vai melhorar. A previsão é que a violência e hostilidade contra os seguidores do cristianismo continuem aumentando. Não tem acontecido, acontecido nos últimos dias e também nos últimos anos.
Na Nigéria, os militantes da etnia Fulani devem continuar com ataques devastadores contra cristãos no norte e no centro do país. Na China, houve um forte aumento da oposição do governo à religião. Regras novas e difíceis que entraram em vigor em 2018 baniram crianças e jovens das reuniões e cultos realizados pela Igreja. Na Índia, os ataques contra cristãos por nacionalistas hindus estão em ascensão. Grupos violentos interrompem reuniões de oração. Outros países que causam grande preocupação com a comunidade cristã em 2019 são a Coreia do Norte e o Paquistão. No Brasil, a intolerância vem disfarçada de tolerância. Tornou-se comum, por exemplo, que programas humorísticos de TV debochem do cristianismo e dos nossos elementos de culto. Protestantes e católicos são expostos, não poucas vezes, em programas de televisão que tratam a nossa fé como piada ou como coisa exótica. Pode ser adepto de qualquer credo religioso ou filosofia sem ser menosprezado, mas quando falamos dos cristãos, há sempre a crítica vinda a partir de uma série de opiniões cheias de preconceitos de quem se diz tolerante e defensor das liberdades individuais. Na verdade, não são. Lamento profundamente o nefasto ataque no Sri Lanka. O cristianismo sempre foi uma crença marcada pela perseguição dos seus fiéis, mas tantos anos depois, a frase de Tertuliano permanece atual como nunca antes na história. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Boa tarde, muito obrigada. Obrigado, vereadora. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Aderaldo Pinto. Vereador Aderaldo Pinto. Vossa Excelência tem 5 minutos. Declinou. Convido nesse momento o vereador Ricardo Cruz. Vereador Ricardo Cruz. Não se encontra. Convido nesse momento a vereadora Michele Colles. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Ocupo a tribuna dessa casa de hoje para repercutir a nossa ida na semana passada à Inglaterra, onde nós tivemos a oportunidade de estar representando ali a única vereadora do Brasil a estar participando desse evento. Para nós foi uma honra muito grande poder representar ali a Câmara de Vereadores do Recife, num momento tão importante, e participar de um seminário sobre direitos humanos e liberdade religiosa, ali na Universidade de Oxford. Foi um tempo muito de excelência, de muito conhecimento e de abertura de novas oportunidades também para a cidade do Recife. Esse curso ele foi promovido também pela ONU e pela Organização dos Estados Americanos. Foi organizado pela FCL, Instituto Internacional de Estudos Jurídicos e Pesquisa em Liberdades Civis Fundamentais, em parceria com o College Park Regents, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Foi voltado para parlamentares federais e foi aberta uma exceção devido à nossa atuação parlamentar aqui na cidade do Recife, relacionada à questão da defesa dos direitos da liberdade religiosa, ao qual nós conseguimos recentemente, inclusive, aprovar uma lei nessa casa que cria o Fórum Municipal de Liberdade Religiosa e Cultura de Paz. Uma das experiências mais importantes foi falar também na Câmara dos Lordes, no Parlamento Inglês, onde fica dentro do Palácio de Westminster
E lá eu pude falar um pouco sobre o nosso trabalho realizado pela Comissão de Direitos Humanos, compartilhar com outros parlamentares do Brasil e de outros países também. Também pude trocar experiências com pessoas de outras nações, uma oportunidade muito importante como vereador e como pessoa, pois novos horizontes e novas oportunidades também foram abertas. Logo no primeiro dia de curso, eu participei do lançamento do Instituto Histórico de Religião, de Liberdade Religiosa, uma iniciativa muito importante para a história da liberdade religiosa. Pude ter aulas sobre desigualdade, corrupção e liberdade religiosa com o Dr. Mart Alame, doutor em Estudos e Desenvolvimento, com a doutora Stephanie Berry, professora de Direito Público da Universidade de Soudex, com o título de Multiculturalismo. Senhor presidente, se pudesse um pouquinho... Multiculturalismo, Tolerância e Diversidade Religiosa, onde aprendi ainda mais sobre esse tema que é tão importante. E assim pude trabalhar ainda mais na nossa Comissão de Direitos Humanos, aqui da Casa de José Mariano. Também passei a integrar o painel de parlamentares sobre liberdade religiosa, um painel onde tem parlamentares de todo o mundo participando, para a América Latina. Uma rede de parlamentares e legisladores da América Latina comprometidos com a luta contra a perseguição religiosa, que trabalham pela promoção da liberdade de religião, de crença, conforme definido o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, seguindo o trabalho mundial, que tem diversos parlamentares do mundo inteiro. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de poder ter estado ali, conhecer uma nova cultura, parlamentares e mestres e doutores PhD em ciência de liberdade religiosa, ver ali a cultura naquele país e de outros países também que sofrem, como a vereadora Aimee Carvalho acabou de tão bem citar aqui, essa questão que vem aumentando cada dia, que é uma realidade no nosso dia a dia, é uma realidade, inclusive, aqui dentro dessa casa, e nós precisamos estar ligados a essa questão. Quero agradecer a essa oportunidade, dizer que eu estive presente com recursos próprios, não foi causado não foi onerado o erário público, não foi com dinheiro público, e foi uma oportunidade excelente que Deus me deu, e eu agradeço a Ele por ter conseguido trazer essa experiência para a Casa José Mariano e também poder levar a experiência da Casa José Mariano, que muito rica e muito vasta, de acordo com outras experiências que nós tivemos ali também, tão importantes quanto. Mas foi uma honra poder representar a Casa José Mariano, principalmente ali no Parlamento Britânico. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde, Deus abençoe. Obrigado, vereadora. Agora convido o último vereador inscrito, vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa, as pessoas que nos assistem pelas galerias ou através da TV Câmara. Agitar a gravata para ficar bonito na fotografia. Mas o que eu venho falar não é bonito. Eu venho falar de uma coisa muito feia. É feita pelo Ministério da Economia, que nos foi dito pela Folha de São Paulo, através de reportagem dos repórteres Fábio Fabrini e Bernardo Caran. Eis que a Folha de São Paulo foi atrás de saber quais são os estudos e notas técnicas que justificam a proposta de emenda constitucional que muda a Previdência Social. Esses estudos teriam sido realizados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, como informa a própria Secretaria. Mas, afinal, quando fez o pedido de informação baseado na Lei de Acesso à Informação, os repórteres da Folha se debruçaram com a seguinte resposta, de que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, de fato, elaborou, no âmbito de suas competências regimentais, manifestações técnicas sobre a proposta em tramitação, contudo,
registra-se que todos os expedientes foram classificados com nível de acesso restrito por se tratarem de documentos preparatórios. Ou seja, o governo federal diz que vai economizar R$ 1 trilhão caso seja aprovada a tal da nova Previdência, o que essa casa sabe muito bem, porque já foi objeto de audiências públicas e de muitos debates, é, de fato, uma tentativa de acabar com a oportunidade de se aposentar, é uma tentativa de acabar com a oportunidade e o direito de se aposentar da maioria da população. Existem várias polêmicas envolvendo a reforma da Previdência, eu vou citar apenas duas, uma de respeito à aposentadoria rural e a outra que diz respeito ao benefício de prestação continuada, o BPC. Uma traz o fator novo da contribuição para os agricultores e agricultoras, e outra aumenta a idade para 70 anos quando as pessoas que já são idosas e estão vulneráveis, ou seja, não têm condições de se manter, ganhar um salário mínimo. Claro, pela proposta do governo, o BPC começa a ser pago aos 60 anos, diferente de 65 como é hoje, mas apenas R$ 400. Para receber na íntegra um salário mínimo, a pessoa teria que viver em situação de pobreza até os 70 anos de idade. Só essas duas propostas, que já são absurdas no enunciado, precisariam de uma explicação muito melhor. Por que que isso é bom para o país? O que é que de fato está em jogo quando a gente vai atacar a possibilidade de aposentadoria desses grupos, atacar a possibilidade de manutenção, de sobrevida desses grupos, ao mesmo tempo, no que é que isso é bom para o resto do país. A lei do acesso à informação foi uma grande vitória, tanto da sociedade civil, quanto dos órgãos controladores do Estado, no sentido de inverter o que era antes. Antes, tudo era sigiloso, a não ser algumas coisas que poderiam ser transparentes. Pela lei do acesso à informação, pela qual muitos de nós e muitas de nós lutamos, é o contrário. Tudo é transparente, a não ser algumas poucas coisas que podem estar em sigilo, coisas que afetam a segurança nacional, coisas que afetam a privacidade individual de algumas pessoas, especialmente aquelas que estão respondendo a processos que correm em segredo de justiça, por exemplo. Mas a lei do acesso à informação não pode, não deve ser utilizada para esconder informação, pelo contrário. O argumento do governo, além de incorreto, é um argumento covarde, porque ela diz que esses documentos não podem ser disponibilizados porque eles serão utilizados numa tomada de decisão, já que são documentos preparatórios. Ora, o Poder Executivo já tomou sua decisão. O Poder Executivo mandou o projeto de emenda constitucional que afeta a Previdência para a Câmara. Logo, os documentos preparatórios desta decisão já deveriam estar públicos para que possam ajudar parlamentares, congressistas, que vão ter a tarefa agora de votar essa desgraça, se é que for votada, a gente espera que não seja nem votada, mas a própria população, cujo interesse, cujo direito está em jogo, precisa ter acesso a esses documentos para que possam também formar sua própria opinião, saber se é bom, se é ruim, se de fato essa economia que vem sendo narrada de R$ 1 trilhão é verdade, se isso se baseia em documentos, fatos oficiais, ou se é apenas uma ilusão do secretário da Fazenda. E havemos de convir. Integrantes desse governo não têm muito o que prezar pela seriedade, nem por uma credibilidade que nenhum deles adquiriu. É um desgoverno cujos ministros funcionam contra suas próprias pastas e agora a gente está vendo que funcionam também contra o acesso à informação sobre o que eles decidem. Muito obrigado. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Fred Ferreira. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde a todos que estão aqui no plenário. Boa tarde, presidente. Nessa tarde eu quero vim aqui ressaltar de um projeto de lei da minha autoria que está sendo muito importante para a cidade do Recife, que é uma área de proteção de ciclistas de competição, que essa semana que passou fez 1 ano. Então quero registrar a importância do que teve o esporte, o ganho para o Recife,
não só o esporte de Recife, mas também o esporte pernambucano, porque infelizmente esses atletas que competem para levantar a bandeira do Recife, para levantar a bandeira de Pernambuco, não tinha essa área, e hoje tem, né? Dia de terças e quinta, de 4 às 6 da manhã, e dia de sábado, de 4 às 8 da manhã. Fica ali na Via Mangue, sentido Cidade Recife. Esse horário é fechado, uma parte da Via Mangue, que através de um estudo da CTTU viabilizou que esse horário passava pouquíssimo carros. Então, foi de muita importância e muita relevância para o esporte do Recife. Então, essa tarde a gente veio aqui para relembrar esse ano, porque, infelizmente, essa ideia surgiu de um acidente que teve do ano passado. Um ciclista que estava treinando, ele foi acidentado. Graças a Deus, ele já voltou a pedalar. E está aí, está um ganho para o esporte de Pernambuco, um ganho para o esporte do Recife. E parabenizar todas aquelas pessoas que me procuraram na época, me provocaram, e que, se não fosse a união dos atletas, juntos aquelas pessoas que andam de ciclismo, de triatlon, que hoje tem essa área, nos provocou, e hoje tem essa área de competição, que é muito importante para a cidade do Recife. Então, eu vim aqui nessa tarde para relembrar esse momento, mas muito especial para o esporte de Pernambuco. Boa tarde. Obrigado, vereador. Nesse momento, encerro o pequeno expediente e solicito ao vereador Almir Fernandes que faça a chamada regimental. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 23 vereadores e vereadoras. Tendo quantidade suficiente para realizar os trabalhos. Nesse momento, solicito ao vereador Almir Fernandes que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 1908-2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1927, 1928, 1937, 1938, 2019, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todas em discussão. Em votação. Aprovado. Encerro o prolongamento do expediente. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura da ordem do dia. Discussão única do requerimento 962 de 2019, deve ser 1962, né, Paulo? De 2019, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 e o 1902 de 2019, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Coloco todas em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1872, 1873, 1874 e o 1875 de 2019, todos de autoria do vereador Chico Kiko. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 e o 1929 de 2019, todos de autoria do vereador Augusto Carreras. Coloco todas em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 372 de 2019, 1885, 1886,
1887 e o 1888 de 2019, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1889, 1890, 1934, 1935, 1936 de 2019, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todas em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 1891 de 2019, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 1892 de 2019, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1911 e 1912 de 2019, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Coloco todas em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924 e 1925 de 2019, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todas em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1930, 1931, 1932 e 1933 de 2019, todos de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Coloco todas em discussão. Em votação. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 307 de 2018, 721 de 2017 das comissões de Legislação e Justiça e de Direitos Humanos e Cidadania, ambos opinando pela aprovação do projeto de lei 193 de 2017, de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 514, 180 de 2018 e 18 de 2019 das comissões de Legislação e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e Finanças e Orçamento, ambas opinando pela aprovação do projeto de lei de número 10 de 2018, de autoria do vereador Jaime Asfora. Quero discutir, senhor presidente. Pois não, excelência. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu vim aqui discutir esse PL de minha autoria, fruto do diálogo que nosso gabinete manteve com a série de consumidores recifenses, mas serei muito breve, porque acho que é desejo da casa, ou creio que será desejo da casa, aprová-lo, justamente por isso, vereador Renato Antunes, porque ele visa proteger os consumidores de Recife. Só explicando o que é o projeto. Inclusive, já lembrando antes que ele teve sua constitucionalidade atestada pela Comissão de Legislação e Justiça, bem presidida pelo vereador Ayrton Luna, com parecer do ex-vereador Antes Florencio, atual deputado estadual, porque ele visa proteger o consumidor recifense. E como é de saber, notório, de conhecimento de todos, a gente pode legislar supletivamente nessa área. Pelo menos esse é o meu entendimento. Ele visa, como já tem no Rio de Janeiro, como já tem em São Paulo, leis em vigor, em São Paulo desde 2009, no Rio de Janeiro desde 2001, no Espírito Santo desde 2013, obrigar que concessionários ou permissionários de serviços públicos estabeleçam data e turno para entrega de produtos e realização de serviços. Por exemplo, vereador Gilberto Alves, quando uma GVT, ou uma Oi, ou uma Claro, ou a TIM, ou a CELP,
que é uma das campeãs de reclamação dos PROCONs estadual e municipal, quiserem implantar a internet na sua casa, o Wi-Fi, ou a linha telefônica fixa, ou prestar qualquer serviço, como no caso da CELP, que é concessionária, as outras são permissionárias, como no caso da CELP, fazer uma religação ou uma ligação, e a gente sabe que às vezes a CELP demora a fazer, e nós recebemos queixa, eu pelo menos recebo dos nossos eleitores esse tipo de queixa, para que, como não há um órgão regulador municipal, e aí eu trago um pouco minha experiência de quem presidiu a Agência de Regulação de Pernambuco por 3 anos e meio no governo Jarba Vasconcelos, seria uma norma para ajudar o PROCON municipal e os órgãos de defesa do consumidor municipais a proteger o consumidor e para que a gente não fique, os nossos parceiros ou parceiras, os nossos funcionários em casa, nossos filhos, esperando o dia inteiro para, por exemplo, uma permissionária de telefonia dizer no final do dia, ou não dizer que não vai, ou não ir, não dizer nada, como acontece com frequência. Então, inicialmente, a gente fixava, vereador Ivan Moraes, a hora e a data, mas a gente achou que ficava muito rigoroso e difícil por causa da dificuldade de mobilidade, de trânsito e tal. E aí, por sugestão de algum colega daqui, não sei se foi até do próprio vereador Arthur Luna, não sei, a gente modificou a lei e ela ficou igual como é em São Paulo e como é no Espírito Santo. Marcar a data e turno. Como é que diz a lei? Turno da manhã, vereador João da Costa, de 7 às 12. Se a GVT, ou a Claro, ou a Oi, ou a CELP, disser que vai de manhã, no dia 23 amanhã, tem que ir de 7 às 12, sob pena de multa ou de infração contratual, né? Agora também infração à lei, se vocês, por acaso, aprovarem, e essa será uma lei, como todas, fruto da coletividade da Câmara e do Recife, aprovada por todos, se for o caso. Hora da tarde, turno da tarde, período de 12 às 18, e turno da noite, período das 18 às 23. Né? Além disso, para terminar, a lei do Rio de Janeiro, ela fixa a hora mesmo, mas a gente aqui resolveu mitigar, em função da dificuldade que eu já falei aqui, que o vereador Gilberto Alves conhece muito bem, de mobilidade, acessibilidade. Recife é uma cidade muito compacta, geograficamente muito pequena, mas muito conurbada com a linha de Recife e tal. Bem, o que eu queria dizer mais era o seguinte: no PROCON de Pernambuco, por exemplo, as 6 empresas mais reclamadas são concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Nos 6 primeiros lugares estão CELP, Oi, TIM e Claro. Sem querer fulanizar, estou falando de várias empresas, inclusive que são multinacionais, a maioria delas, a CELP multinacional, a Oi, enfim, várias delas são multinacionais. E no Reclame Aqui, no site, tem um site de defesa do consumidor, as empresas concessionárias de serviços públicos, NET, Vivo e TIM, são as de pior avaliação dos últimos 30 dias. Né? Aí é um site que promove a avaliação qualitativa dos serviços. A NET, a Vivo e a TIM ganharam os 3 primeiros lugares nos últimos 30 dias. Então, dizendo isso, eu, para não me alongar mais e para também dar margem ao debate e a outras leis que vão ser votadas aqui, PDLs e tal, eu fico por aqui. Repetindo que ela teve parecer da CLJ, tramita desde janeiro de 2018, e a casa aprovada ela pode ser usada por todos nós na defesa e proteção dos nossos amigos, concidadãos, familiares, eleitores, parceiros de trabalho, todos que somos consumidores ou usuários de serviços públicos, né? Quando a gente não consome um serviço público na qualidade de consumidor, a gente está usando na qualidade de usuário. Ou quando não compra ou quando compra um produto na qualidade de consumidor, está na relação de consumo, CDC, com as vezes consumidor. Só exemplo, vereador Cid Teixeira. Quando a gente pega um Uber, está sendo consumidor, mas quando pega um táxi, usuário de serviço público. Mas as concessionárias e permissionárias são apenas delegatárias. Executam o serviço público como terceiras, mediante contrato, no caso de concessão, e um contrato com tempo prazo determinado, mediante concorrência, e no caso de permissão, às vezes um contrato de adesão, um contrato mais simples, e às vezes, no mais das vezes, sem prazo de pré-determinado, podendo a administração pública romper a qualquer momento o vínculo de delegação, como pode fazer em relação aos táxis. Obrigado, pessoal. É isso, e eu peço a aprovação de todos. Coloco em discussão, em votação. Aprovado. Gostaria de colocar, já que se trata de 3/5, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se tem alguém contrário ou que se eu posso colocar em bloco.
Só Ivan Moraes foi contra, né? Só Ivan Moraes que está Ok, contra, né? então tá. Todos. Pois não, excelência. Parabenizar. Som. Pela ordem, senhor presidente, Pois não, excelência. eu não poderia deixar de aproveitar aqui na Casa do Povo para parabenizar o 42º título do Esporte Clube do Recife. Um clube centenário e merece demais que essa casa, essa reverência. Muito obrigado. Excelência. Então eu solicito ao vereador que faça Senhor a leitura em presidente, bloco. ainda bem que não é votação, né? Não está em votação, só vai votar em contrário, né? Vereador Mi Fernando, faça a leitura em bloco. Discussão única, 3/5 dos pareceres, 158, 135 de 2019, da Comissão de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, ambos opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 9 de 2019, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Discussão única, 3/5 dos pareceres 160, 127 de 2019, das comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, ambas opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 11 de 2019, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Segunda, discussão única, 3/5 dos pareceres 161 e 128 de 2019, das comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, ambas opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 12 de 2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Discussão única, 3/5 dos pareceres 61 e 41 de 2019, das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, ambas opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 37 de 2018, de autoria do então da vereadora Marília Reis. Discussão única, 3/5 dos pareceres 85 e 51 de 2019, das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, ambas opinando pelo projeto de decreto legislativo de número 2 de 2019, de autoria da então vereadora Marília Reis. Solicito a todos os vereadores que façam seu registro no painel. E quem concorda, vota sim. Quem não concorda, vota não. Não conseguiu, não? Como não está conseguindo aqui abrir o painel, a gente vai chamar nominalmente para que os vereadores possam votar. Vereador Aderaldo Pinto. Aerto Luna. Pegou? Então vamos voltar aí para o painel. Os vereadores, foi aberto o painel, Vossa Excelência podem votar.
Como vota o vereador Chiquico? Vereador Heriberto Rafael, está chegando. Jairo Brito, já votou. Está faltando. O chefe estava aí. Tem ninguém dentro, não? Já botou? Aí, mas aí, o chefe estava aí. Encerrou? Encerrou? Vai chamar ela, filho. Senhor presidente, encerrada a votação. Encerrada a votação, infelizmente Tocou na hora aí, viu? a pauta foi travada, tá certo, pelo fato de não ter... Senhor presidente, número são suficiente. 21 votos sim, né? Nenhum voto não e nenhuma abstenção. Encerro nesse momento o prolongamento do expediente e dou início ao grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Aderaldo Pinto. Declinou. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ricardo Cruz. E das pessoas também. Boa tarde, vereadores, vereadoras presentes, todo o público na galeria, pessoal da imprensa e a todos que nos assistem na internet. Quero falar essa tarde de um assunto muito importante e interessante, né? Ontem terminou o Campeonato Pernambucano de Futebol, e inclusive o vereador Rinaldo Júnior aqui até falou sobre a situação do Sport campeão. Ótimo, Sport campeão. Gostei do campeonato como um todo. A Federação Pernambucana de Futebol soube organizar o campeonato foi um sucesso. Mas eu queria falar de uma coisa que aconteceu pós o jogo final entre o Sport e o Náutico, que decidiram o campeonato. Uma situação, uma barbárie, como já é rotina, né? Nos clássicos aqui no nosso estado de Pernambuco. E ontem não foi diferente. Após o jogo, o torcedor Glebson, torcedor do Sport, que após o jogo vinha para sua casa tranquilamente, sozinho, e com seu cachorrinho, o Colher de Pau, o nome do cachorrinho dele, que é o cachorrinho que ele tem, é o mascote da torcida do Sport, vamos dizer assim. É um cachorrinho que a torcida do Sport já aprendeu a conviver com ele, é um cachorro que vai para todos os jogos do Sport, junto com esse torcedor, o Glebson. E ontem, quando ele vinha, alguns torcedores, vestidos com a camisa do Clube Náutico Capibaribe, mas eu não acredito que sejam torcedores, porque o torcedor não faz aquilo, tá? São o tipo de pessoas que se infiltram dentro do campo de futebol,
nas torcidas para fazer arbitrariedade e cometerem crimes, atos criminosos. Foi o que aconteceu ontem. Esses indivíduos travestidos de torcedores do Clube Náutico Capibaribe, eles atacaram o torcedor do Sport só porque estava com a bandeira do Sport e com a faixa. E o seu cachorrinho do lado. E atacaram o rapaz, e ele, inclusive, baixou do médico, né? Foi para o médico e teve alta agora pela manhã. O espancamento muito forte. Eu fui na casa dele agora, vim na casa dele, estava com o rosto todo deformado. Então, uma coisa terrível aqui, eu quero esse repúdio a esse tipo de situação que tem acontecido, né, e que a Polícia Militar ela possa atuar cada vez mais. Também está de parabéns a cavalaria ontem, mas infelizmente não dá para fazer tudo. E a situação do cidadão ontem foi muito complicada, né? Podia ter vindo até a óbito numa situação daquela ali, pela quantidade de pessoas que o agrediram. Mas também quero focar no animal. O cachorrinho, o colher de pau que eu acabei de falar aqui, que ele já é uma referência com a torcida do esporte. Diversos jogos a gente vê o colher de pau lá, junto com os torcedores, torcendo. Inclusive, no ano passado, o colher de pau teve doente, e ele teve com a doença do carrapato, e nós, de Socorro Animal, levamos esse cachorrinho para o hospital, fizemos todo o tratamento e, graças a Deus, ele ficou bom. Então, nós já somos assim como o padrinho dele também, né? Temos gostamos muito daquele animalzinho que já se tornou uma parte também do Socorro Animal. Hoje, eu fui lá na casa do Glebson, cheguei lá quase nesse instante, e a gente pegou o cachorrinho dele, o colher de pau, e levamos para o hospital. Levamos para a clínica veterinária ali, o hospital veterinário, o plantão 24 horas do doutor Rogério de Holanda. Fizemos lá o tratamento do cachorrinho, que estava bastante debilitado, espancado, que foi também pelos torcedores, porque foi uma reação normal. Quando aquelas pessoas atacaram o torcedor, o cachorrinho foi defender o seu tutor, o seu dono, e as pessoas também espancaram o cachorro. Aí levamos agora, foram feitos alguns exames, algumas avaliações, mas graças a Deus, ele está fora de risco, assim como o seu tutor também, e na realidade é o que a gente vê. Infelizmente, o futebol, que é para nos dar alegria, trazer felicidade ao nosso povo, às vezes acontece esse tipo de situação. Às vezes não, diversas vezes. É o que a gente vê após os clássicos isso acontecer. Então, hoje, trago essa tribuna, essa referência a essa arbitrariedade, essa barbaridade daquelas pessoas travestidos de torcedores cometeram ontem. Então, graças a Deus, o colher de pau está bem, o torcedor também, o Glebson, o seu tutor, está bem, e vamos para frente, e vamos agora cobrar das autoridades que cada vez mais coloquem a polícia na rua, a cavalaria, os cipicães, para estar coibindo esse tipo de situação nas nossas ruas, e especialmente nos términos dos jogos no estádio de futebol, assim tanto na Ilha do Retiro, como nos Aflitos, e também no Arruda. Muito boa tarde, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, vereador. Convido nesse momento a próxima vereadora inscrita, a vereadora Michele Colli. Vereadora Michele Colli, não se encontra. Próxima vereadora inscrita e última vereadora Gorete Queiroz. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Boa tarde a todos, senhor presidente. Cumprimento a mesa, senhores vereadores, vereadoras no plenário, público aqui presente, amigos da imprensa, amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Acompanhei com atenção o pronunciamento do vereador Ricardo Cruz e muito me preocupa, Ricardo Cruz, essa violência com que nos deparamos diariamente com os animais na cidade do Recife. Eu acabei de receber a informação de que mais 2 animais foram encontrados mortos no tal local, que já é a 3ª vez que ocupa essa tribuna para falar, no bairro da Torre, onde esses animais são abandonados e assassinados cruelmente, envenenados. Eu vim aqui, senhores, já para falar que durante esse final de semana, mais 10 animais tinham sido assassinados. E agora recebo a informação através do WhatsApp que mais 2 foram encontrados mortos, ou seja, existe um criminoso, agora, neste momento, mais 2 foram encontrados. Então, existe um criminoso de animais circulando
naquela região. E, como eu já disse outras vezes, e faço questão de repetir, quando a gente fala que existe um criminoso de animais à solta, ele é um criminoso, um potencial criminoso também do humano, porque a ruindade de alguém que sai da sua casa num feriado de Páscoa para matar animais, a gente não pode esperar mais nada. 10 animais mortos na Páscoa e mais 2 hoje. 19 já tinham sido mortos no final de semana anterior. Então, eu volto à sacada, senhor presidente, para mais uma vez apelar à Prefeitura do Recife para que cumpra o seu papel constitucional de tutor legal dos animais. Aquela área precisa de câmeras. Nós já fizemos, em outras oportunidades, não era nem vereadora, audiências públicas nessa casa, onde a gente já solicitava à Prefeitura câmeras naquele local, como também iluminação suficiente, rondas da Guarda Municipal. E hoje, a gente está apresentando, através de requerimento, exatamente através de requerimento e através de ofício à Polícia Militar, para que direcione rondas permanentes para dar segurança aos frequentadores da praça, como também coibir o abandono e a mortandade dos gatos que lá vivem. Essa praça que a gente faz questão de não dizer o nome, exatamente para não divulgar mais esse local de abandono e de crimes frequentes. Também estamos solicitando ao comandante da Guarda Municipal do Recife, o senhor Marcílio Domingos, para que também encaminhe ronda da Guarda Municipal, ou então, pelo menos, guardas municipais permanentes naquela região, para ver se a gente, pelo menos, diminui um pouco mais esse absurdo que acontece lá. Eu trouxe para os senhores verem, infelizmente não foi colorido, que dá mais realidade. Esses foram alguns dos animais encontrados mortos. Nessa foto aqui, onde tem 3 animais lindos e saudáveis, a minha equipe tirou fotografia na última segunda-feira para a gente colocar para evento de adoção. Esses 3 animais amanheceram mortos no domingo de Páscoa, aqui. E os outros que não aparecem na foto, porque eles estavam jogados no rio Capibaribe. Então, isso é um crime ambiental. Isso é um crime ambiental que vem se repetindo agora com a frequência semanal. A gente tinha uma frequência, vereador Ivan, já vou lhe ouvir com muita atenção, a gente tinha uma frequência pelo menos mensal, agora é semanal. Toda semana tem que ter animais mortos naquela área. É uma vergonha, é um assinte, a gente fica realmente sem palavras para descrever essa situação que ocorre na nossa barba, na cara da Prefeitura do Recife, onde a gente pede, apela, grita por socorro e não é escutado. Mas eu vou escutar agora, Vossa Excelência, vereador Ivan. Vossa Excelência Gorete, parabenizo pela colocação, pela postura que vem tendo aqui na Câmara desde que iniciou seu mandato. Vossa Excelência sabe que a pauta dos direitos dos animais não é a pauta prioritária do nosso mandato. Nosso mandato seguia muito mais pela pauta dos direitos humanos. Mas a gente não poderia jamais deixar de se esquivar de um fato como esse. É preciso muito pouca humanidade para se assassinar do jeito que está se assassinando os gatos que vivem nesse local. É perto de minha casa, né, uma companheira nossa, Amália Amaral, já tinha entrado em contato comigo para demandar a ação do nosso mandato. Eu prontamente conversei com Vossa Excelência, porque sabia que Vossa Excelência seria sensível à causa. Quando me comuniquei com Vossa Excelência, inclusive, estava no local fazendo uma ação de fiscalização. A gente sabe que o certo, o ideal, seria que a Prefeitura do Recife tivesse um encaminhamento para que cães e gatos em situação de rua pudessem ser cuidados, pudessem ser tratados, até que pudessem achar uma nova casa, uma pessoa que os trate. A gente está falando de animais domésticos e domesticados, né, animais que, ao longo da história da humanidade, foram adquirindo cada vez mais contato com seres humanos, especialmente cachorros, que são invenções do ser humano, e o ser humano que faz isso precisaria também se dar o trabalho de tomar conta desses animais, de fazer com que esses animais possam viver com tranquilidade, como todos os seres humanos também têm o direito.
Acho que é importante a ação de Vossa Excelência, demandar a fiscalização da Prefeitura. Tenho certeza que o mandato de Vossa Excelência, junto com o mandato do vereador Ricardo, tem em mente ações de cuidado também. Eu sei que Vossa Excelência vinha me dizendo que a Prefeitura tem um centro para o cuidado desses animais, mas é pequeno, não há vagas, precisa ser reformulado, precisa ser ampliado. Eu acho que nós precisamos cada vez mais dessas políticas, em tempos de crise principalmente, porque seres humanos que às vezes se dão ao trabalho de possuir 1, 2, 3, 4, 5 animais de estimação, em momentos de carestia na própria família, infelizmente, muitas vezes sobra para o animal de estimação. No caso específico desse local em que está havendo os assassinatos, é fundamental também que o poder coercitivo do Estado valha. Assassinar gatos e cachorros, para mim, é crime. Isso está legislado já sobre isso e é preciso que o Poder Executivo faça o seu papel. Não se pode fazer isso como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa natural. Os culpados precisam ser identificados e responsabilizados. E Vossa Excelência conta com total apoio do nosso mandato no sentido de cobrar as políticas públicas necessárias para esses gatos e para todos os cães e gatos da cidade do Recife. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador Ivan Moraes, a parte, incorporo totalmente. Gostaria de dizer que, inclusive, eu ia citar Vossa Excelência, que estava em viagem a São Paulo e ligou preocupado, eu estava no local, ao saber do crime ainda da semana passada. Gostaria também de externar que Vossa Excelência, como intelectual, jornalista, voltado à questão dos direitos humanos e à questão das minorias, se importar com essa questão dos direitos animais, é mais uma prova de que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Eu não estou aqui brincando... Não estou aqui brincando de falar sobre crime contra animais como se isso não fosse uma coisa que importasse. Importa sim. É crime ambiental, previsto em lei. Temos o artigo 32 da Lei 9.605, que tipifica o crime. A pena ainda é pequena, mas a gente vai brigar e vai aumentar a pena. Então, agradeço e fico muito honrada com a participação e espero contar com Vossa Excelência realmente nessa luta. Quero dizer também que, como a gente não encontra apoio do poder público, da Prefeitura, e enquanto a Polícia Militar não resolve o que fazer, nós estamos orçando uma segurança 24 horas para a área. Nós vamos colocar câmeras de segurança, onde vão ser filmados 24 horas no local, e nós vamos identificar esse bandido, esse criminoso, que mata animais, mata gente também, mata humanos também. Gostaria também de dizer a Vossas Excelências que eu fui... denunciada na Delegacia do Cordeiro, fez um BO contra mim, porque os bandidos estão soltos, o criminoso está na rua. E eu, vereadora, ativista da causa animal, fui denunciada, vou ainda no dia 29, a denúncia veio, a solicitação veio para a presidência da Câmara, eu já conversei com Sua Excelência, o vereador Eduardo Moraes, explicando a situação. Um suspeito que estava no local achou que eu estava o acusando, quando ele mesmo se acusou ao dizer que a senhora está me acusando de ter envenenado, eu disse apenas não, o senhor está vestindo a carapuça. Então, esse cidadão, que é um comerciante local, entrou com a denúncia na delegacia, nós vamos responder e vamos ver quem vai ser o criminoso. Agradeço a vocês a atenção, quero informar que no próximo sábado estamos fazendo um evento de adoção no Parcão da Jaqueira, especialmente com os animais dessa região, e esperamos que aqueles que estão me ouvindo agora pelas redes sociais, pelo site da Câmara, não tenham só pena, não. Adotem. Vamos tirar aqueles animais de lá, porque eles lá estão sendo assassinados. Eu agradeço. Obrigada. Obrigado, vereadora. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, encerro o grande expediente. Não havendo tempo de liderança nem explicações pessoais, declaro encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, amanhã, terça-feira, dia 23/4/2019, às 15 horas, neste plenário.